Por que será que Deus fala em 2 Coríntios que nós não devemos atentar para aquilo que vemos? Para a nossa humanidade isso é meio contraditório. Aquilo que vemos são as coisas reais, como boleto, problema, dor, enfermidade, violência, corrupção. Todas essas coisas que estão no ser humano, essas coisas caídas, adamicamente falando. Mas por que Deus ele insiste em dizer para nós, não atenta para as coisas que você vê? Mas o que é que Deus quer que eu atenta? O que é que Deus quer que eu veja? Ele fala, porque aquilo que você vê é um temporal. Eu quero falar para cada um aqui nessa manhã. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Mas eu quero dizer algo para você, sabe? Tudo o que você está enfrentando, passando, que seja coisas boas ou coisas ruins, é um tempo. Por isso que Cristo diz que é um temporal. O que é um temporal na sua concepção humana? Vai passar. Você nunca vai ver um vendaval que caiu na sua cidade, ou no seu sítio, na sua fazenda, que continua ventando. Amém? Ou seja, Deus está dizendo que tudo aqui debaixo desse sol, debaixo desse céu, tem data e hora para acabar. Mas o que é que não acaba? O que de fato Deus quer que você olhe? Para o eterno. Mas quem é o eterno? Deus. É o Criador do universo. Por Ele toda coisa acontece, por Ele todas as coisas existem, Ele governa todas as coisas, é sobre todas as coisas. Mas é muito complicado para mim isso, como ser humano. Como você ir passando por suas lutas, por suas batalhas, aí é muito difícil você conseguir filtrar isso em você. Mas como que eu devo fazer? Qual que é o mistério disso tudo? O mistério é olhar para as promessas de Deus. O livro de Lamentações, ele fala assim, olha, fica solitário no canto, né? Fica recluso, você está passando por alguma coisa, fica recluso no canto. Porque você recluso no canto, sem barulho, sem ninguém, você tem tempo para poder meditar naquilo, para poder ver aonde você falhou, aonde você acertou, né? Mas o que acontece quando eu passo um período assim quietinho com Deus? O que acontece? Eu desacelero, né? Eu consigo ouvir mais a voz de Deus, ou seja, eu fico mais sensível. Quando eu leio as promessas de Deus, eu começo a ver as coisas do jeito que Deus vê, não da forma que eu via, não da forma que o mundo vê. O que acontece comigo quando eu faço isso? Isso gera uma fé em mim. Faça um teste com você. Eu sei que cada um de vocês que vai me ouvir já fez esse teste. Você está ali, uma pilha, perseguido, machucado, ferido, com problema financeiro. Aí você entra em Deus de verdade numa oração qualquer. De repente, o problema ele não foi embora, gente. Ele está lá da mesma forma que você deixou. Mas o problema está lá. Mas como você está na presença de Deus, você não está mais como você entrou na presença. O problema está ali. A gente não pode ser um hipócrita e dizer que não existem os problemas. Eles estão ali. Só que eu estou em outro patamar. Sabe por quê? Eu começo agora a ver as coisas do jeito que Deus vê, sentir da forma que Deus sente. Quando você sai e vem de lá pilhado de problema, por isso que é muito difícil vocês orar de verdade, porque até você desacelerar, você tem um a fazer. E eu digo uma coisa para você, lute. Quando você entrar no seu quarto, ore até você aquietar. Ore até você acalmar. Irmão, o que acontece quando eu calmo? Quando eu tenho calma e paz? Naquele momento, você entrou no eterno. Naquele momento, você entra no tempo de Deus. Jesus fala isso na própria palavra que preguei agorinha. Depressa ele vai fazer justiça, mas embora pareça que demora. Como que depressa ele faz justiça? O que é isso? Quando eu entro em Deus, você começa a ver como Deus vê, sentir como Deus sente. Você está entendendo?
Para você, lá fora não mudou, fisicamente não mudou, mas aqui dentro em você já mudou. Então já fez algo ali. Aquilo chama mais a tua atenção, aquilo já não te governa mais, aquilo já não te anseia mais, mas o problema está ali. A gente não é ignorante dizer que, fanático dizer que aquilo não existe. Mas existe, presta atenção, existe sim aquilo fora de ti. Sabe por quê? Porque você entrou nele, você entrou na presença de Deus. Eu vou te provar na Bíblia também, em 1 Coríntios 3. Lá diz bem assim, olha, o Senhor é o Espírito, tu está entendendo? Aonde opera o Espírito do Senhor, opera a liberdade. O Isaías fala da mesma coisa. Ele fala bem assim, vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos, só por um momento, até que passe a ira, até que passe as pressões, até que passe os medos. Mas se eu não ficar lá, eu vou ver o transitório, eu vou ver o vento, eu vou ver o temporal. Mas se eu olhar para ele, eu vou ficar com aquele que manda no vento, manda no tempo, manda nos temporais, manda no meu ser, manda nos principados, manda na potestade, governa sobre todos os reinos. Você sai de lá com essa impressão. Você sai de lá com essa convicção. Porque Deus me deu uma frase assim, muito simplesinha, mas essa é exclusiva dele que ele me deu. A presença de Deus tira as impressões do mundo, mas a presença do mundo tira as impressões de Deus. Você está entendendo isso? Então, a palavra para mim que eu quero passar para vocês hoje é essa, não atenta, não fica olhando na coisa. Tem pessoas que acontece um fato novo, um problema, eles ficam totalmente embriagados. Mas a Bíblia fala lá em 1 Pedro 5,6, ele diz assim, lançai sobre ele a ansiedade. Não tem como lançar assim mentalmente, você está entendendo? Lançar a Deus a nossa ansiedade é ficar com ele, é ficar segundo a palavra dele, é ficar meditando na palavra dele, naquele problema que eu estou enfrentando. Amém? E aí você não fica mais embriagado com esse vinho chamado problema. Mas, muito pelo contrário, naquele momento você decide entrar nele, você se enche do Espírito. Você se enche da presença dele. Geralmente, fisicamente, as coisas lá não mudam. Mas sabe que eu não importo lá fora? Eu não estou muito, assim, preocupado com aquilo que está lá fora. Com a conta, com as crises. Mas sabe o que muda de verdade? Muda você. Vou falar uma coisa para você e guarde no teu coração aí. Deus jamais muda uma coisa por fora, que seja problema, que seja dor, que seja o que for. Se primeiro ele não muda por dentro. Para mudar por dentro, eu tenho que passar tempo com ele. Ele vai habitar em você. Ele vai vir até você. Ele vai fazer em você morada. No final de tudo, ele vai se manifestar a você. Amém? E aí você não vai atentar para aquilo que você vê. Você vai atentar para aquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é um temporal. Mas aquilo que você não vê é eterno. Mas, irmão, o que eu não vejo? Deus na sua plenitude. Deus na sua formosura. Mas eu vejo sim. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus aqui. Eu vejo Deus no vento. Eu vejo Deus no meu respirar. Eu vejo Deus no rio, aqui no fundo passa o rio. Eu vejo Deus no rio, essas águas vivas que nunca cessam. Eu já moro aqui já faz 24 anos e moro na beira do rio desde que eu nasci. Eu nunca vi as águas secarem. Eu nunca vi o rio parar. Eu nunca vi deixar de chover. Eu nunca vi deixar de sair o sol. Eu nunca vi as aves migratórias parar de migrar. Eu nunca vi a piracema parar de ser piracema. Então eu vejo Deus nisso. O problema é como você vê. A Bíblia diz que são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se seus olhos é mau, tudo é trevas. Mas se seus olhos forem bons, tudo é iluminado. Só tem uma forma de eu ter olhos bons, quando eu olho para Cristo. Porque a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 12, versículo 1, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem me segue
não andarás em trevas. Amém?